Pede, pai, pede. Você que fez pro pai, né? Orar, Papai do Céu, muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Jesus, abençoa minha filha também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Beijo. Tchau. Te amo, tá? Eu tenho 33 anos, minha formação acadêmica é Direito, que não tem nada a ver com o que eu exerço. Eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 19 anos e isso fez uma mudança muito radical na minha vida. Então, com 19 anos eu tive meu encontro com Jesus e comecei a pregar sobre ele, mas para pequenos auditórios, né? Comecei a pregar para 20 pessoas. A primeira vez que eu ministrei tinha 30 pessoas para ouvir e foi um dos dias mais felizes da minha vida porque naquele dia eu descobri algo que eu tinha vontade de fazer para sempre de verdade. Quando a tour O Melhor Dia da Minha Vida terminou, a gente estava nos Estados Unidos. Quando terminou, a gente foi para lá. Era um período mais sabático, meio da minha família. E a gente foi num evento, num show do For King and Country, que é uma banda americana. E naquele dia, quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi o nível da entrega, o nível do cuidado com toda a experiência, eu entendi que estava na hora de nascer algo novo na nossa vida, sabe? A gente fez o melhor dia da minha vida num palco, com luz e mais nada. Então eu queria que não fosse só um evento onde as pessoas foram num lugar onde teve um grande show e agora parece que indo no nosso evento era tão simples que parecia que o que a gente estava falando não valia tanto. E como o que a gente fala é a mensagem mais preciosa do mundo, a gente decidiu então colocar dentro de uma experiência. E dentro dessa expectativa de algo novo, com mais excelência, para alcançar mais pessoas, eu me fiz uma pergunta no meio desse processo, que é: o que faz uma pessoa sair de dentro de casa para ir num evento, às vezes num estádio, num ginásio? O que faz uma pessoa pagar uma inscrição, por exemplo? Desde o melhor dia da minha vida, essa turnê impactou muito meu coração e foi tantas experiências que a gente viveu. E quando veio a turnê A Resposta, isso aqueceu ainda mais tudo aquilo que a gente já estava vivendo e aquilo que a gente ia viver. A gente tinha vindo já do final da pandemia e muitas coisas estavam se encaixando. E muitas pessoas, eles estavam com as suas perguntas na sua mente, no seu coração. E essa turnê veio de encontro a tudo aquilo que as pessoas estavam esperando. Obrigado, próximo. Valeu. Oi, moça, vai lá, por favor. Sim, pode aí. Só não pode chorar. Tudo bem? Sabe quem quer dormir com seu sol todas essas noites? Sou eu. Que eu tentei suicídio 5 vezes e na quinta eu escutei uma palavra, um vídeo, sei, alguém mandou pra mim e nunca mais. Então, eu cheguei à conclusão que todos querem a mesma coisa. Querem uma resposta. Precisam de algo que ainda não encontraram para acalmar o coração, às vezes para mudar de vida. E a gente sabe que Jesus é a resposta que tem solução para todos os problemas do ser humano. Então, nesse dia nasceu a tour A Resposta. A gente não tinha muita noção do que iria acontecer. Quando a gente abriu as inscrições no primeiro dia da resposta, na primeira versão da resposta, a gente teve 20 mil inscrições em 24 horas.
Quando nós abrimos a parte 2, a gente teve quase 40 mil inscrições. Então, dobrou de um ano para o outro, porque as pessoas começaram a ver o nível da excelência da entrega. Então, eu acho que foi muito assustador para nós, porque algumas portas que nunca foram abertas para uma pregação começaram a se abrir. Não tem outro meio tempo. Nossa questão é mais assim, por exemplo, se vocês têm que estar aqui, tranquilo. É só pedir que a galera tenha o silêncio e entender que ele está no momento de concentração que ele precisa estar sem muitas distrações, principalmente aqui da área de backstage. Né? É mais esse sentido, assim, não é de não poder, mas quem ficar, entenda que vão ser 2 horas que ela precisa estar mais tranquila. Hoje, quando a gente trabalha com um evangelista, e o evangelista é o Dave, é uma pessoa extremamente cuidadosa com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, isso reflete na equipe, né? Então todos nós temos que estar a todo momento lembrando o lugar que a gente está, com quem que a gente está trabalhando e o que a gente está fazendo. Se a gente está trabalhando para um universo que a gente vai apresentar Jesus, Jesus é perfeito, nós não somos, a gente tem que estar a todo momento se policiando. Isso também faz parte da nossa evolução profissional e pessoal. Tô aqui pensando, cara, que isso aqui não foi feito pra gente. A gente tá invadindo. A gente só tá alcançando o lugar que a gente tinha que estar. Só isso. Se você tá aqui é porque você tinha que estar. E aquele garoto que um dia começou lá a pregar dentro de um ônibus chegou aqui no local. Pouca gente imaginar que ele ia chegar. Barretos foi interessante, porque nem a gente acreditava que isso poderia dar certo, sabe? Porque a gente não pegou um dia à parte, a gente pegou um dia no meio da festa. Então, segunda-feira é um dia que normalmente não daria muita gente, dá umas 15 mil pessoas. O maior recorde até então da festa tinha sido 15 mil pessoas na segunda-feira. E eles resolveram dar essa oportunidade para nós, para fazer o nosso evento. Que isso, a gente tá aqui no dia que tá nascendo o negócio e de repente uma pomba branca começa a rodar em volta da nossa cabeça. E isso não é a primeira vez que acontece, sabe? Quando você lê a Bíblia, você vai ver que quando o Senhor Jesus está para ser batizado, a Bíblia diz que exatamente isso acontece, sabe? É a descida do Espírito Santo, Deus está conosco nesse negócio. Eu creio completamente nisso. Glória a Jesus. Meu Deus, cara, que loucura, mano. Meu Deus. E aí, bom, a gente bateu o recorde da festa da segunda-feira, a gente alcançou 47 mil pessoas. E uma das coisas que Deus colocou no nosso coração é que tinha que ser gratuito. A gente não queria ganhar nada, inclusive a gente não teve nem um valor que sobrou, porque todo o custo foi gasto em produção. Mas a gente arrecadou 47 mil litros de leite para o Hospital do Câncer de Barretos. Então eu acho que isso foi absurdo, porque até as pessoas da festa não acreditavam que ia dar essa quantidade de pessoas. E deu um frio na nossa barriga muito grande quando a gente abriu. E até acho que a hora de começar o evento a gente não acreditava que aquilo era verdade. Eu me lembro que era 5 horas da tarde, eu ficava pedindo pro pessoal dizer se a arena já estava cheia, e a arena não estava cheia. Então a gente ficou com muito medo de pensar que, olha, alguém fez inscrição, mas na verdade essa pessoa nem sequer existe. Ela fez e ela não vai. E quando a gente percebeu, a arena já estava lotada. Até o final foi o maior evento da nossa história e talvez um dos apelos para a salvação mais extraordinários da nossa vida. A gente está aqui em Barretos e essa é a resposta! É muito, assim, a gente trabalha, né? Tudo é trabalho, mas é muito leve, assim. Não tô falando isso porque a gente tá no documentário, não, realmente é muito leve. Então, a gente constrói tudo brincando no limite de cada um. A gente vai, eu acho que não tem limite a brincadeira. Acho que não vai no limite não, porque o Dave apela muito. Acho que não. Aí quantas pessoas falaram que ia ter, Marco?
Você falou 30, Marco, pra mim. Não, eu falei 30. Não, ele falou. 30, mano. Eu falei, não tem como, mano. Eu falei, 40 vai ter. Vocês não têm fé. Não, o Marco, mano. Eu tenho. Não, tu mesmo. Tu vou tirar da equipe. It is dangerous to hold the doors open when the train is in the station and to lean on Mas ele them tá when the train is perdido. moving. Ele não sabe onde tá. Please stay back from the doors. Vai sentar porque você já vai descer. Vamos fazer assim, um vai pra um lado, outro vai pro outro. Esse lago aqui, no inverno, é congelado. Esse é o lago que fica congelado. Sabe? A gente sabe o que ele tá falando. Eu já vi 2 vezes. 2 vezes? Recorrente? Isso é recorrente. Esse lago e a galera esquia nele. Esquia de patinete. Alô? É uma forma de esquiar. Né, a gente viajou o mundo com ninguém falando inglês. Ninguém falou inglês. A gente foi pro Japão com ninguém falando inglês. A gente foi pra Europa com ninguém falando inglês. Pros Estados Unidos com ninguém falando inglês. O Chico chegava pra montar falando em português e pessoal que lute pra montar. Let's try. Out. No, Out. Don't worry about it. 23, 24. Don't worry about it. That was good. It's good. It's here. This is your lane. Então, esse aqui que a gente vai mandar pra mesa do PA, né? 23, 24, 23, 24? No, it's coming out of the desk. Vou cruzar as braços, não dá pra ver. A gente... Tô encontrando o camarim meu pra informação. A gente foi quase deportado, a gente demorou. Na entrada do Canadá a gente ficou quase umas 3 horas lá pra entrar no Canadá, porque deu uma coisa errada ali na documentação. Já pensou se a gente não fala pro Marco subir? Ali ele era preso. Aí nós tudo voltava. Ele era preso mesmo. Claro. Ele tava tentando fazer entrar sem autorização. É isso aí, pô. No final dá certo. Metamorfose. Literalmente, a tua é uma metamorfose na vida das pessoas. Se eu não tivesse a resposta na minha vida, eu nem sei se eu estaria aqui dando esse depoimento. Talvez eu não teria construído minha família, talvez eu não estaria vivo, porque os caminhos que o mundo me ofereceu é completamente diferente daquilo que Deus me mostrou. E é andar pelas veredas do Senhor que faz a gente construir algo gratificante dentro da nossa vida, da nossa família. E a tua resposta é exatamente isso. Tem que entrar a diária de hoje já, né? Né? Qual que é a sensação de mais uma despedida? É sempre difícil, né, A gente fica sofre pelas crianças, porque eles já entendem muito, então dá muita saudade do marido, mas também tem que driblar os sentimentos das crianças, então é difícil, mas a gente dá conta, tem que dar. Te amo. Tchau, gato. Beijo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cara, a tour internacional sempre é o maior frio da nossa barriga, porque a gente tem toda uma dificuldade com questão de documento, com locação de espaço, a lida com pessoas de outro idioma. Então, a gente teve Japão, que é um idioma que não é nem ocidental, então a gente teve um grande problema para lidar com relação a todas as coisas, né? Estados Unidos, Europa. Nós queríamos muito ter feito a África, mas infelizmente a gente não conseguiu ter êxito de encontrar um lugar para comportar o evento. É muito difícil. Inclusive, é um sonho que está em aberto ainda no nosso coração. Mas eu acho que quando nós começamos a parte documental, que eu acho que é o pior e o mais difícil de tudo, a gente sentiu que essa tour seria diferente, sabe? A gente acabou de chegar em Portugal. Nossa primeira parada da turnê vai ser em Braga. A gente está em Lisboa hoje e muito feliz porque, graças a Jesus, chegamos. Está começando mais essa fase da nossa história. Essa vai ser a maior turnê da nossa vida. A gente vai rodar alguns continentes e muito grato a Jesus. Agora a gente vai reunir toda a nossa equipe aqui para fazer uma oração, para agradecer ao Senhor. Afinal de contas, isso que a gente vive, o fato de estar aqui pregando o Evangelho e poder
podendo viajar o mundo fazendo o que a gente mais ama. Não é normal, é graça do Senhor Jesus e a gente precisa agradecer e colocar Ele na frente dessa turnê. Se Ele estiver na frente, vai dar tudo certo. Uma coisa que a gente está acostumado já é que parece que com a gente tudo é mais difícil. Sabe, é como se tivesse e tem uma questão espiritual às vezes que luta contra para as coisas darem errado. Uma coisa que ninguém sabe, por exemplo, é que os nossos projetos são todos sustentáveis, mas a gente não teve êxito nesse projeto. Na Tour Mundial a gente alcançou milhares de pessoas, mas não teve nenhuma forma de ser sustentável, porque as coisas começaram a dar errado. Então, por exemplo, o Japão, o contratante emitiu todas as passagens, a nossa equipe estava tudo resguardada, estava tudo certo, e aí o documento não saiu. Então, o documento não saiu, o que a gente teve que fazer? Olha, cancela as passagens, tenta renovar, mudar a data. Não dava para mudar a data, o que dava para fazer é cancelar. E o contratante não ia conseguir ressarcir. Então, a nossa conversa com ele foi, olha, o que a gente pode fazer? O senhor paga metade? Ele falou, a gente não pode, não tem mais verba no caixa para isso. Então a passagem foi a gente que pagou. E não foi pouco, foi quase 150 mil reais. E a gente pagou justamente porque a gente queria alcançar as pessoas. Sabe, ter essa experiência e não quebrar a palavra. A gente estava com um lugar esgotado, o maior evento, talvez, cristão da história do Japão ia acontecer e a gente não podia cancelar. Então, a gente enfrentou muitas batalhas, mas quando a gente olha para os lugares que a gente passou, para as pessoas que foram alcançadas, para as histórias que nós ouvimos durante a nossa estada no Japão, que por mais que foi curta, a nossa equipe ficou menos de 48 horas dentro do Japão e voltou para o Brasil. Mas quando a gente olha para isso, vale tudo a pena, sabe? É muito desafiador, é muito difícil as coisas para o imigrante lá fora. Hoje eu tive o prazer, um enorme prazer de ter essa palavra maravilhosa que a gente teve, porque eu só precisava dessa testificação. Eu estou passando por um processo e todo processo é dolorido, é difícil, mas a gente passa e tudo passa. Então eu quero deixar aqui uma mensagem de força para todos que têm um diagnóstico de câncer, que não aceitem esse diagnóstico, que lutem com todas as forças do mundo. E hoje só veio a testificação para mim que eu não posso desistir, eu tenho que andar sobre as águas e eu vou andar sobre as águas. Muito obrigada, um beijo para todo mundo. Arigatou. A resposta. Aí tudo apagado ainda. A resposta. Aí acendeu você. Em 2019 a gente deu uma entrevista para uma revista. Eles fizeram várias perguntas e não mencionaram em nenhum momento Netflix na pergunta. E quando saiu a matéria, saiu que a gente estava em negociações avançadas com a Netflix. Isso era uma mentira, porque a gente não tinha falado nada sobre isso e a gente sequer havia conversado com a Netflix. A gente brinca que foi uma fake news profética, porque aconteceu de verdade. O que eu tô pensando, e a gente fala se você concorda. Quando a gente se depara, não é que as pessoas já estão te vendo, já estão vão gritar muito no Jesus. Então, Jesus. Muito vão gritar. Então, a gente tem isso, por alguns segundos eu dou um 360 e aí entra a oração. Aí entra a oração. Aí a gente muda totalmente a luz. Fica só um foco. Perfeito. Se você começa a oração, a gente vai... Fechou. Tem gente feliz aí? Pessoal, o Dave tá entrando no palco agora. Eu nunca vou conseguir explicar porque Jesus me escolheu, porque Jesus escolheu a gente, o que foi que ele viu, sabe? Por que ele nos salvou? Eu conheci Jesus de verdade, eu não consegui nunca mais parar de falar dele. A resposta é Jesus.
Eu estou muito feliz, muito emocionada. Desde que a gente chegou aqui nesse lugar, né, nesse ginásio, a gente está refletindo de onde a gente saiu, de onde tudo começou, para onde o Senhor nos trouxe. Então, a gente ainda está sonhando, ansioso para ver amanhã tudo pronto. Eu entraria com a câmera aqui, com a jaquetinha, e o câmera é o cabo main. Porque daí eu venho aqui, Pode subir, tá? venho aqui, ó, dou a câmera pra ele e entro. Pode esperar. Os caras porque a gente sabe o que vai acontecer, entendeu? Quando você apaga a música, elas entenderem que talvez meio que tem que parar de cantar, porque vai começar, mas ele vai jogar, né? mas o Eliezer vai jogar pra eles. Vai fazer... Não, peraí, faz sentido o que você falou. Então a luz enquanto as pessoas estiverem cantando. E quando as pessoas pararem de cantar, aí a gente dá blackout total, que é o tempo de você se posicionar, é o tempo de posicionar. E eu soltar o vídeo. 3 segundos. Então a Netflix era algo que já estava no coração dele e no meu era sempre algo eu olhava mais distante. Mas eu não apresentei o Dave para Netflix antes. Eu apresentei no momento que Jesus falou para apresentar mesmo, assim, era no momento certo mesmo, assim, porque nós já tínhamos feito a turnê do Melhor Dia da Minha Vida, já tinha acabado a turnê do Melhor Dia da Minha Vida, ou seja, nós já tínhamos feito estádios, já tínhamos lotado o Brasil, já tínhamos feito turnê mundial, então assim, já tinha acontecido muita coisa grande. Vai pregando e pensando assim, cara, como que eles vão aprovar isso, mano? Como a Netflix vai deixar isso pro ar? Eles já assistiram, pô. Eles já assistiram, mano. Imagina a quantidade de gente que vai tomar decisão. Porque não vai ser a prova. A palavra. Não vai conseguir brigar com a palavra. Mano, eu tava pregando, eu tava pensando, Jesus, como isso vai acontecer? Porque, mano, meu Deus. A gente tá vendo Se parar pra pensar, não tem sentido. Não tem sentido, mano. Não tem sentido, mano. Se parar pra pensar como a Netflix aprovou tudo isso, não tem sentido, né? É muito diferente. Não é? Não é uma coisa que você imaginaria lá dentro, não. Não é? Mas só pensar na escala que isso vai alcançar, cara. Mas talvez seja justamente por isso que Deus quer que isso esteja lá dentro. Por causa dessas pessoas, desse público diferente. E ela me mandou ao Davis, ela falou, edita rápido que eu quero estrear logo. Tenho muito a agradecer a Netflix mesmo, porque ela apoiou desde o primeiro momento e ela esteve com a gente, acreditou, ajudou e a gente é muito feliz, assim. Eu nunca apresentei o Dave para nenhum outro streaming, só para Netflix. E foi o que o Dave quis desde o primeiro dia, a Netflix. E é isso, Jesus cuidou de todo o resto, né? Que você nunca esqueça, a resposta é muito mais do que uma sensação, é muito mais do que um evento, é muito mais do que um dia, é muito mais do que um encontro. A resposta não é um pregador, a resposta não é um cantor, a resposta é um nome que está acima de todo nome. A resposta é... O Dave é um evangelista. Ele não é um influenciador, ele não é um artista, ele não é uma celebridade. Ele é um evangelista. O evangelista apresenta Jesus para aqueles que querem conhecer Jesus, tá? É o que a gente vai fazer hoje. E tem um ponto muito importante. A gente vem aqui falar de Jesus. Jesus é perfeito. O Dave não é, eu não sou, a Alinô não é, vocês também não são. O Dave, ele mesmo já falou várias vezes que ele é uma pessoa ansiosa, sanguínea, então ele está sempre preocupado e atento em tudo que está acontecendo. Então a nossa função é procurar facilitar a vida dele, não deixar levar os problemas para acontecer. Apesar de tudo, ele está sempre ligado em tudo, está sempre acompanhando os eventos, os bastidores, conferindo detalhes que talvez outras pessoas deixariam passar despercebido. E eu acredito que é isso que faz a gente ter esse nível de excelência de entrega. Essa turnê me muda a cada dia, me faz querer melhorar a cada dia. Isso é incrível, porque a gente está aqui trabalhando. É um privilégio estar nessa equipe aqui e ter participado dessa tour inteira da Resposta. A turnê, ela teve um aprendizado e eu acho que mais que aprendizado, é um amadurecimento para que 2024 seja totalmente diferente.
Joinville, para mim, é algo muito especial, porque é a minha cidade, é a cidade que eu nasci, aonde eu cresci, foi tudo aqui. As primeiras palavras proféticas que eu recebi foi nesse lugar. E há 2 anos atrás, nós fizemos um evento em Joinville que deu muito errado. Na verdade, há 1 ano atrás, nós tivemos um problema muito grande com o som. Não funcionou, as pessoas não ouviam e não foi nem culpa da nossa produção, foi culpa da empresa de som que não fez o projeto adequado. E aquilo me deixou muito envergonhado, assim, sabe? Então, eu me lembro que eu não fiquei satisfeito com isso, eu fui pra casa. E naquele dia eu fiz um story dizendo, olha, a gente vai voltar para Joinville, mas a próxima vez não vai ser nesse lugar. E eu não quero que seja engraçado, eu quero que seja gratuito, para honrar as pessoas da minha cidade. Foi uma promessa que eu fiz. E aí eu cheguei nos Estados Unidos, eu me lembro que um grande homem de Deus me encontrou e, sem saber de absolutamente nada, falou, olha, a sua volta para Joinville será completamente diferente do que a forma que você saiu de lá. Nós fizemos algo histórico dentro da nossa própria cidade. Fazia muito tempo que o estádio da nossa cidade não lotava. A última vez que lotou foi um jogo de futebol. E agora foi para ouvir sobre Jesus. E então a gente está... Parece que é até doido acreditar que isso aconteceu, mas é uma realidade. E essa é a resposta! Eu já sou evangélica há 25 anos já. Eu já fui batizada nas águas e meu sonho era ver meu irmão sendo batizado nas águas, aceitando esse Jesus maravilhoso. E foi através da vida do David que ele aprendeu a amar Jesus. E eu, graças a Deus, eu consegui hoje ver meu irmão sendo batizado. E Jesus sendo glorificado através da vida do David. Te abençoe, meu amor. Ai, obrigado, David. Obrigado. Você hoje fez a coisa mais linda que eu sempre fiz. Você hoje lavou a alma do meu irmão, pecador. Ai, foi através de ti que ele conheceu Jesus. Foi através de ti que toda segunda-feira ele tem assistido teus vídeos. Obrigado. Te amo. Obrigado. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Não faz isso comigo, não. Eu acredito. Com vergonha. Eu não acredito que eu tô de frente contigo. Ai, toda segunda-feira eu assisto teus vídeos e choro, pedindo e implorando para que tu entrasse no E hoje ele aceitou Jesus. Hoje desceu as águas e eu desci. Na segunda-feira eu desci as águas. Que eu não ia deixar ele descer sozinho. Você tá fazendo uma transformação tão grande no meu irmão que tu não tem noção. Nossa. A resposta não é só um evento. A resposta é o início de uma grande jornada. A associação hoje disponibiliza um aplicativo onde nós temos mais de 230 mil pessoas. Esse aplicativo nasceu durante a proposta da resposta. Para além disso também nós temos mais de 80 mil pessoas que estão fazendo o discipulado. Bíblias foram enviadas, aconselhamentos foram respondidos, dando a oportunidade a essas pessoas de experimentarem, para além do Evangelho, uma esfera de cuidado. Eu acho que quando o Senhor escolheu a gente, quando as coisas começaram a acontecer, todo começo ele é muito marcado por muita humilhação, por pessoas que não acreditam no que você está vivendo, que não acreditam na decisão que você está tomando.
E não foram poucas as humilhações, não foram poucas as lutas que a gente passou, as dificuldades de provisão, as de tomar uma decisão de abrir mão de uma carreira que estava organizada para viver algo que não sabia onde ia chegar, de lidar com a frustração dos pais, de lidar com a frustração da família, de lidar com uma esposa que eu sabia que o que ela havia planejado também já não ia mais acontecer, e de orar para Jesus não deixar faltar o pão na mesa pela decisão que a gente havia tomado. E eu tinha uma palavra, e a palavra me era suficiente. Só que uma das coisas que eu aprendi é que todas as vezes que Deus liberou uma palavra sobre a vida de alguém na Bíblia, Ele nunca falou o processo pelo qual ele passaria. Ele sempre disse o final, mas nunca disse o meio. E o meio é muito dolorido. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu ia dizer para o meu eu, né, garoto, que tinha acabado de ouvir as palavras, que na verdade é que eu não ouvi, mas eu fiz, eu não desisti, sabe? Eu voltei milhares de vezes para casa dizendo que eu nunca mais faria isso. Eu voltei milhares de vezes chorando dentro do carro com a minha esposa, humilhado, com moedinhas no bolso, com gasolina na estrada acabando. Várias vezes eu já vivi isso, de ficar esquecido em rodoviária. Então, eu diria para não desistir, sabe? Para acreditar, porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E hoje nós estamos vivendo um pouco daquilo que Jesus prometeu lá atrás. E uma das coisas que eu posso dizer, e tenho certeza disso, é só o começo. Eu não tinha sonhos extravagantes com relação ao ministério e ainda não tenho. O meu único e maior sonho da minha vida é morrer pregando a mesma mensagem, com a minha esposa do meu lado e com os meus filhos servindo a Jesus do meu lado. Se eu conseguir isso, o tamanho dos palcos não importam, os lugares que a gente vai chegar ainda não importam. O que importa é o nome de Jesus sendo glorificado e milhares de pessoas sendo alcançadas para a glória do nome dele. To the shadows bold, I hold the secrets never told. In the night where legends breathe, my heart beats louder than you believe. Stars above, they know my name. In the dark, no two hearts are the same. Walking on a silver line, echoes of your whisper intertwine. I'm the queen of the night, with the crown of shattered light. In the blackness I reign, where the moon feels my pain. Burn without a flame, mirror glance can't see the same. Running wild where dreams collide, inside this storm I'm on your side. No more fears